Muito boa tarde, tudo bem? Aqui Valdemiro do canal ADV Xperia, começando mais uma live. Hoje a nossa live vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre gestão de pessoas à distância com um mestre da gestão jurídica, o Mário Ezequiel. Daqui a pouco ele está chegando aqui, a gente já vai começar, mas fiquem atentos, aproveitando, fazendo aqueles nossos recados. Faça já o convite para os seus amigos, clique aqui no aviãozinho, convite seus amigos para vir assistir, se juntar aqui a nosso grupo. Para que as pessoas possam ser engajadas e perceberem que nós estamos online. Então, fique muito coraçãozinho aqui, convida seus amigos, clica no aviãozinho. E o Mário Ezequiel chegou, pessoal. Vamos lá. Tudo bem, Mário? Como é que está, meu amigo? Tudo jóia? Tudo ótimo. Você está me escutando bem? Não, pera aí, deixa eu colocar o fone aqui, tô ouvindo muito. Alô, alô, me escuta bem agora? Tá melhor agora. Deixa eu só ajustar aqui o ângulo, tá me vendo bem? Tudo tranquilo. Tá ótimo. Na famosa varanda office. Tem uma varanda multiuso. Aproveitar a quarentena Boa, aqui e transformar isso aqui em um espaço de mil e uma utilidades. boa, boa. Mário, muitíssimo obrigado por atender aí a nossa solicitação de conversar com a gente aqui no nosso canal. Você admiro demais o seu trabalho, acompanho você já há algum tempo e sempre sigo aí seus passos, fico atento ao que você está fazendo, porque aprendo muito contigo, aprendo muito contigo. Sempre uma satisfação estar contigo, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Acho bem legal esse momento que a gente está vivendo de trocar essas experiências. Eu acho que tem sido um aprendizado muito grande. Eu acho que é um momento de compartilhar conhecimento. Isso me dá muito prazer. Então, eu fico muito agradecido com o convite, a oportunidade para a gente trocar experiências aqui. Joia, obrigado, meu cara, obrigado. Bom, para quem ainda não o conhece, Mário Ezequiel é um executivo da área jurídica, foi acho que por 15 anos, né, diretor administrativo do Matos Filho, agora ele é sócio fundador da Boria, uma consultoria de gestão jurídica. Mário, fique à vontade, por favor, fale aí, conte sua história, fique à vontade para se apresentar para os nossos colegas aqui. Bom, eu não sou advogado, né? Então, qual a minha relação com esse mercado? Eu sou economista, a minha relação tem um pouco com isso que você falou. Nos últimos 20 anos, eu tenho mais ou menos 40 anos de experiência, esses últimos 20 anos ligado à área jurídica. Eu fui para o Matos Filho em 2000, responsável por toda a parte administrativa do escritório. Minha experiência anterior tinha sido em empresas multinacionais, mas não da área jurídica. E aí, em 2000, eu fui para assumir tudo aquilo que fosse administrativo, né? E na época, estamos falando aí 20 anos atrás, estávamos começando a isso. Os escritórios cresceram muito na década de 90, tinha uma estrutura muito grande, mas sem organização. Então, não tinha recursos humanos, na verdade era departamento pessoal, não tinha um plano de carreira, marketing na época era uma heresia, não se podia falar em marketing, informatização era muito rudimentar, planejamento estratégico não existia. Então, esse trabalho durante esses anos, foram mais de 16 anos, foi exatamente isso, montar uma estrutura de recursos humanos com plano de carreira, avaliação de desempenho, implantamos uma academia Matos Filho, que na verdade era uma universidade corporativa, informatizar o escritório. No começo da década de 2000, montamos um departamento de marketing, respeitando o código de ética, mas já podendo fazer, e hoje temos várias empresas especializadas ajudando os escritórios em, mesmo respeitando as limitações que esse mercado oferece, mas ajudando-os a ter uma estrutura de marketing. E em 2016, eu saí e montei a Bora, ou seja, há quase 4 anos, onde eu tenho ajudado os escritórios a se organizar do ponto de vista administrativo, do ponto de vista empresarial, e tem sido um prazer muito grande, algo que eu gosto muito. Então, são uma experiência nova, comecei quase com 60 anos uma nova atividade, mas está sendo muito prazeroso isso, enfrentando esses novos desafios. Saí de uma experiência de quase 40 anos, sempre como seletista, para virar um empreendedor. Obviamente que já era empreendedor, mas um empreendedor interno, virar um empreendedor externo, virar um empresário. E está sendo muito gostoso, muito divertido. Que legal, que legal. E esse mercado jurídico é bem dinâmico, né?
E outra, a gente encontra de tudo nesse mercado, né? Sim, é bem dinâmico. E o que a gente tem observado, e você, eu acho que também, que já está há um tempo nisso, também deve ter a mesma percepção. Primeiro, por ser um mercado gigantesco, né? Nós estamos falando aí de 1.200.000, 1.200.000 advogados, mais de 100 mil sociedades de advogados. É bem verdade que a grande maioria são sociedades bem pequenas, mas, enfim, você tem aí um leque de oportunidade muito grande e cada vez mais esses escritórios estão demandando apoio para isso. Coisa que atrás eram só os grandes que se organizavam para isso. Hoje não, independentemente do tamanho, estão buscando, dentro das suas limitações, muitas vezes financeiras, apoio exatamente para ter um planejamento, para ter um orçamento, para usar ferramentas de comunicação, ferramentas de marketing. Então, assim, é um mercado gigantesco, com inúmeras oportunidades, a concorrência é cada vez mais acirrada, e eu costumo dizer que ser um excelente advogado, tecnicamente bom, é fundamental. Se você não é um bom advogado, você está fora do mercado, mas não é suficiente. Você precisa ter uma boa gestão. Já vi excelentes advogados, tecnicamente muito bons, quando se trata do direito material, mas que quebraram. Exatamente por não saber se organizar, não sabia faturar, faturado esquecia de cobrar, não sabia precificar, enfim, mesmo sendo excelente técnico, acabavam quebrando. Então, ser bom tecnicamente é pressuposto, mas não é suficiente. Então, tem um mercado cada vez mais demandante de apoio na área de gestão. Então, estou bem satisfeito com isso e bem animado com as oportunidades que esse mercado vem oferecendo. E nesse momento que ele está vivendo agora de grandes transformações, aliás, vamos falar bastante sobre isso nessa uma hora aqui, essas oportunidades aumentaram bastante. Verdade. Já conectando com essa parte da tua fala, já quero te trazer uma pergunta exatamente nesse sentido, né? Com esse movimento todo, né, fomos surpreendidos aí de um dia para o outro, e isso me chamou bastante atenção. No dia 17 de março eu estava trabalhando, e no dia 18 os escritórios todos estavam vazios, todo mundo trabalhando de casa, né? Assim, uma transformação, realmente um jump para o digital do dia para a noite, literalmente, né? E o desafio que eu identifico aí, principalmente para os escritórios, que, como você disse, né, lá em 2000 começou a se organizar um departamento de recursos humanos, aquela coisa toda. Os advogados também não têm essa experiência, não vêm de fábrica, digamos assim, né, da faculdade, talhados a gerir pessoas. Eles sabem, como você bem disse, tecnicamente espetaculares, né? Mas com uma série de necessidades de complementação de conhecimento e competências no sentido de gerir pessoas. E com essa ida do dia para a noite, literalmente, do escritório para as casas, os desafios na gestão foram gigantescos, né? Como é que você enxerga, quais os principais aí, desafios nesse sentido, na gestão dessas pessoas, dessas equipes, que do dia para a noite saíram de dentro do escritório e foram para casa, trabalhar à distância? Bom, primeiro você traz um ponto que eu acho bem interessante, eu já falo sobre isso já há algum tempo, mas não só eu, várias pessoas comentam sobre isso, que é exatamente o que você falou. O advogado, ele não tem nenhuma orientação, nenhuma formação durante a universidade, o curso de Direito, sobre gestão. O que eu sou muito crítico em relação a isso, e eu dei aula na GV durante 8 anos, num curso extracurricular voltado para a gestão de escritório de advocacia, em que eu acho que as universidades de direito, as escolas, as faculdades deveriam ter, no mínimo, um semestre de gestão. Várias outras faculdades que não têm a ver com administração têm matéria. Eu fiz economia, me formei há muito tempo atrás. E eu tive direito. Mesmo fazendo economia, eu tive 1 ano de direito. Eu sabia o que era uma lei complementar, uma lei ordinária, um decreto-lei, como é que fazia um contrato. É óbvio que não como advogado, mas eu tinha noções da estrutura legal. O advogado também deveria ter na sua grade curricular noções de gestão, porque boa parte deles vão seguir uma carreira independente, ou vão montar o seu escritório, ou mesmo que fiquem na pessoa física, vão ter, por exemplo, que fazer preço. E fazer preço, muitas vezes, se basear única e exclusivamente na tabela da OAB, pode ser um baita risco. Vão ter que saber apresentar o seu serviço, vão ter que gerir, eventualmente, recursos. Então, noções de gestão é fundamental. Mas, de fato, hoje, esse profissional não tem, e ele precisa.
Então, a primeira orientação que eu falo para o advogado é a seguinte: busque alguém que possa auxiliá-lo, que possa ajudá-lo, né? Independentemente do seu tamanho, você vai buscar aquelas pessoas que se encaixem na sua estrutura. Da mesma forma que eu digo, quando alguém tem que fazer um contrato, busque um advogado. Eu, Mário, posso fazer um contrato, mas com certeza não vai ficar bem feito. Provavelmente vou cometer vários equívocos, que inclusive poderá me trazer ônus. Então, se eu preciso fazer um contrato, busque um advogado. Você precisa de alguém para gerir? Busque alguém que saiba isso. Né? É muito importante que essas pessoas busquem esse acesso. E hoje, mais do que nunca, o mercado é muito competitivo. E a gestão ela está muito segmentada. Então, você tem especializações, pessoas que podem ajudar na área financeira, como apurar um resultado, como fazer um fluxo de caixa, como precificar. Na área de comunicação, como se comunicar com o mercado, como fazer o marketing respeitando o código de AWS, como é que eu me comunico com o mercado sem quebrar os princípios que esse mercado tem. Né? Recursos humanos, idem, como gerir. Porque, de fato, todos nós, na parte particular de gestão de pessoas, todos nós acabamos, de uma certa forma, exercendo essa função. Eu costumo dizer, todo mundo que tem subordinado, tem pessoas ao seu redor, gere recursos humanos. E muitas vezes equipes diferentes, equipes com culturas, com perfis diferentes, com interesses diferentes, trabalhando em prol de um bem único. Como é que eu motivo essa equipe? Como é que eu congrego esse grupo de profissionais a atuarem em busca de um bem único, de um bem comum em prol da sociedade? Isso é gestão. Eu tenho que gerir essa equipe, eu tenho que buscar isso. Se eu não tenho essa formação, o que eu aconselho é sempre buscar alguém que possa orientar. E o que aconteceu agora, nesse exato momento? Mudanças significativas, principalmente nesse ponto que é gestão de pessoas, né? Entre outras também. Nós estávamos no modelo, aquilo que você falou, do dia para a noite. Eu outro dia usei uma expressão que não era minha, eu ouvi e gostei, que era mais ou menos o seguinte: nós estávamos, isso vale para a nova geração, talvez para a sua geração, eu sou de uma geração mais velha, a sua e as mais jovens devem entender bem isso. A gente estava num jogo de videogame, acabou a energia e nós não salvamos a fase que a gente estava. Voltou a energia, a gente voltou numa nova fase, com novos poderes, tendo que começar a jogar dali. Foi exatamente isso. A gente estava num dia, trabalhando de um jeito, no dia seguinte tínhamos que trabalhar de outro jeito. Desligou o computador, saímos do jogo, a hora que a gente volta, a gente está no mesmo jogo, numa outra fase com novos poderes. Como é que eu jogo? Tenho que aprender. E aí eu tenho usado uma expressão que até escrevi a respeito. A gente hoje vive em beta. O que é viver em beta? Não dá mais para você testar antes de lançar. Você põe no ar e vai aprendendo, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós colocamos no ar modelos de home office e estamos aprendendo a administrar com isso. Isso faz parte do jogo. E para advogados, isso é muito difícil. O advogado é, em geral, um profissional mais conservador. E aqui não é juízo de valor, não é crítica. Faz sentido. Eu, quando busco alguém para fazer um contrato, eu quero que o contrato seja perfeito. Então, o advogado, ele é doutrinado a não cometer erros, até perfeito. Só que gerir não é bem assim. Então, portanto, eu tenho que conviver com a expectativa que erros serão cometidos e eu vou ter que corrigir. O que a gente viveu do home office foi exatamente isso. Eu falo, home office é algo que já existe há muitos anos. Tem empresas há mais de décadas já colocando home office, principalmente a área de vendas. E eu falo isso, história de advocacia, cheguei a fazer até um exercício no Matos Filho, onde eu trabalhava, da vantagem econômica que isso poderia trazer. E o que acontece? Não, precisamos entender um pouco melhor. Isso não vai funcionar, Mário. Precisamos entender, isso não funciona para nós advogados, isso é diferente. Um cálculo simples que eu fiz à época foi mais ou menos assim. Imagine um escritório com 100 advogados, com 500 advogados. Se você colocasse um advogado, todos os advogados, um dia por semana em home office, então, na segunda é 20%, na terça 20%, na quarta, quinta e sexta, na durante a semana foi 100%. Isso significa dizer que nesse exemplo que eu dei, um escritório com 500 advogados, cada dia teria 100 advogados a menos, sem contar os que estavam de férias, estavam no cliente. Você imagina, eu poderia ter um escritório com 100 estações de trabalho a menos, porque eu não precisaria dessas posições. Imagine isso, 1 metro quadrado, numa região nobre de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, de Curitiba. Quanto representa isso? Só que isso mexia com cultura. As pessoas não teriam mais sua sala. Elas voltariam com um notebook, hoje já a tecnologia é muito... E eu pegaria a estação de trabalho que estivesse livre. Quem chegou cedo pegou janela. Quem chegou atrasado vai sentar no meio do corredor. É da vida. Né? Ah, mas eu não vou ter mais a minha biblioteca. Oi?
Biblioteca hoje é tudo virtual. Você acessa, o estagiário não vai na biblioteca pesquisar, ele pesquisa no computador, você não precisa mais disso, né? Só que existe uma resistência. Vem do dia para a noite e todo mundo entra em home office. E o que eu ouço de muito desses caras conservadores? Nossa, não é que funciona mesmo? Pô, não é que é prático? Isso é que é legal? Agora, vem também isso. Como é que eu vou administrar essas equipes? Como é que eu vou gerir essas equipes? Isso é viver em beta. Nós estamos aprendendo. Eu recentemente, e tenho lido algumas coisas, eu vi recentemente no Harvard Business Review, algumas pesquisas, que é nós estamos aprendendo. E outra coisa, estamos desenhando esse modelo. E nós vamos continuar desenhando esse modelo até encontrar algo que se encaixe, que vai mudar de pessoas para pessoas. Então, é muito importante a gente ter consciência que nós vamos cometer erro, e aí eu costumo convidá-los ao seguinte: vamos aprender com as startups. Vamos errar, mas vamos corrigir o erro rápido. Vamos estar atentos. Tentei, errei, corrige parte, errei, corrige, foi de novo. E é isso que faz. As startups fazem isso, elas erram e recomeçam, erram e recomeçam. Viver em beta é muito isso. A gente vive no mundo VUCA, né? Que já também esse termo já é antigo, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas agora mais do que nunca. E aqui também para parafrasear o Zygmunt Bauman, que ele escreveu sobre modernidade líquida, a única certeza que temos é a incerteza. Nada é feito para durar. Então, o convite que eu tenho feito é exatamente isso. Conviver e aceitar erros. Nós vamos errar e vamos ter que aprender com ele. E vamos aprender à medida que nós vamos exercitando. E lembrando que o momento que nós estamos vivendo também não é definitivo. Porque hoje nós estamos vendo aumento de produtividade, muitas pessoas estão falando, não, está muito legal trabalhar em home office, eu não perco tempo indo para casa. Mas o momento hoje também ele é atípico do momento que vai ser lá na frente. Por quê? Porque hoje nós estamos, quem tem filho, está convivendo com o filho em casa. Muitas vezes a empregada que vinha ajudar em casa não está vindo. Então tem os trabalhos domésticos durante muito tempo, durante 3 meses ou 4 mais. Aqui em casa nós deixamos a empregada em casa, continuamos pagando tudo, mas que dividimos o trabalho. Por exemplo, coube a mim lavar a louça. Não confiaram em mim como chefe de cozinha, não me deixaram cozinhar. Não, isso não. Então, e eu tinha que arrumar minha agenda, né? De modo a trabalhar, fazer isso. Não tenho filhos pequenos, minhas filhas estão grandes. Só que a hora que o mundo voltar a acabar isso, as crianças vão voltar para a escola, quem tem filho pequeno, vai ser uma outra dinâmica. Em teoria, melhoraria a produtividade, porque hoje eu não perco tempo com isso. Mas existe uma outra reflexão que é o seguinte: hoje muitas pessoas não estão saindo porque está fechado. Será que amanhã, se estiver aberto, também no meio da tarde, eu não vou sair para tomar um café na esquina, fazer isso? De novo. Então, o momento atual, o home office de hoje, não vai ser igual ao home office talvez daqui a 6 meses, né? Agora, para mim o que parece claro é o seguinte: essa mudança ela veio para ficar, né? Ela veio, o que nós vamos ter que fazer é ajustá-las, adaptá-las. E aí, de novo, a grande diferença, a meu ver, está ligado com a liderança. Aqueles escritórios, aquelas organizações que tiverem bons líderes para conduzir isso, para administrar, cultura forte. Como é que eu vou transmitir e passar a cultura remotamente? Uma coisa é eu estar fisicamente ali convivendo com as pessoas. Então, aquele DNA da sociedade vai passando quase que por osmose às outras pessoas, aquelas que não têm uma aderência a essa cultura, ou são expelidas, ou são ajustadas, ou convidadas. Como é que eu faço isso remotamente? De novo, vai ser um aprendizado. Muito provavelmente nós vamos encontrar caminhos para isso. E vamos aprender, por exemplo, na indústria da área, por exemplo, de tecnologia, que já faz isso há muito tempo. Eu vi recentemente também um depoimento de uma empresa israelense na área de tecnologia, que já tinha esse modelo de home office há muito tempo, e o sócio, um israelense, falando: olha, eu tenho um escritório há muito tempo, minha empresa, trabalhando no home office, tem profissionais que eu contratei, trabalhou comigo durante 3 anos, já saiu, e eu nunca vi. Eu nunca tive fisicamente com ele. É um modelo diferente. Será que funciona para advogado? Outro detalhe importante que a gente tem que entender, e é um convite que eu tenho feito, é o que a gente vive hoje é muito particular do nosso momento, que é você ter na mesma organização, no mesmo escritório, 4 gerações. E 4 gerações muito distintas. Lá atrás, nós não enfrentávamos isso. Eu dou como exemplo, a geração do meu avô para a geração do meu pai, pouca mudança.
A geração do meu pai era muito próxima à geração do meu avô. Só que a gente olha, a gente tem os baby boomers, onde eu me encaixo, os mais velhinhos aí. Depois a X, a Y e os milênios. São gerações distintas, estão na mesma organização. E as 4 gerações têm a contribuir. E é importante que todos entendam a contribuição que cada uma pode dar. Os mais antigos da minha geração entender que os mais jovens podem contribuir, sim, e devem contribuir, e dar espaço para eles contribuir. E os mais jovens entender que a experiência dos mais velhos também é rica. Eles ainda não vivenciaram uma série de situações para adquirir experiência. Então, eu sempre trago, tentar dar um exemplo. Talvez uma negociação ou num projeto. Talvez o mais velho traga as experiências do que não deu certo no passado, a forma de argumentar, a forma de negociar, a forma de construir, muitas vezes, o arcabouço jurídico. O mais sênior traga uma experiência que o mais júnior não tem. Mas, muitas vezes, a forma de entregar, o mais jovem traz. Por exemplo, será que isso não pode ser entregue através de um visual? E aí o mais antigo muitas vezes nem sabe o que é isso, nem sabe fazer. Foi insight do mais jovem. Ou não podemos fazer um smart contract? O mais antigo, de repente, se ele não tiver plugado, o que é isso? Então veja que o jovem pode contribuir com ferramentas tecnológicas ou com outras que o mais antigo não tem. Então, dar ouvido. Hoje, as organizações, e principalmente a advocacia, ainda continua aquele plano de carreira vertical. Né? Estagiário, júnior, pleno, sênior, sócio, eu faço muito plano de carreira e ainda a grande totalidade é assim. Será que não deveria ser mais horizontal? Né? Estamos falando de squad. Será que não deveria estar presente lá tanto o sênior quanto o estagiário? Ou em diferentes áreas? Será que não deveria ter um financeiro nesse grupo discutindo? Alguém de recursos humanos? Alguém de TI participando para dar ideias e ter sacadas em relação a isso? Então, isso é repensar o seu modelo de negócio. E esse momento está nos convidando a isso. Como motiva essa juventude? Né? Como é que eu vou motivar essas pessoas? Antigamente, eu peguei, eu sou dessa geração, a motivação era carreira e era grana. Né? Então, aquela coisa, eu chegava numa empresa, eu trabalhei, por exemplo, em empresas que se trabalhava muito. Trabalhei na Arthur Anderson no começo da faculdade, na época da faculdade, depois trabalhei no BCG, The Boston Consulting Group. Varei noites que eu varei de entrar às 8 horas da manhã e sair às 4 da tarde do dia seguinte, fim de semana. Isso com a advocacia, alguns eram assim. E como é que você falava? Você, olha, você vai trabalhar muito. Só que daqui 10 anos, quando você virar sócio, você vai ganhar muita grana. Isso vale. E as pessoas, beleza, vou vestir a camisa. Só que hoje não, já há um tempo, você fala para essa nova geração, o que você ouve deles? Eu ouvi, Dani, eu não quero isso. Fim de semana eu quero surfar em Maresia. Maresia é uma praia que tem no norte, aqui no litoral norte de São Paulo. Eu até aceito trabalhar um fim de semana ou outro, mas isso, eu não quero isso. Eu não estou preocupado com isso, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Como é que eu motivo esse? Meu ritmo de vida é outro, né? Exatamente. Como é que eu motivo esse profissional? E tendo propósito, identificando o propósito, convidando ele para participar. Eu dou sempre um exemplo que eu gosto muito, que eu pude já tangibilizar isso. Um exemplo de motivar um estagiário, por exemplo. Leva o estagiário para uma reunião, junto com o sócio. Uma reunião que não é confidencial, que não tem problema. Leva, você fica quieto, você não abre a boca, você fala. Acabou a reunião, na volta, no carro, no táxi, no Uber, dá uma aula para ele, faz um debriefing da reunião. Olha, você viu aquela hora que eu fui mais duro, que eu bati na mesa e eu precisava marcar terreno? Você viu aquela hora que eu cedi, concordei com outro advogado, eu precisava conquistá-lo? Essa aula, a vivência dele lá, essa aula que você deu em 15 minutos vale mais do que qualquer aula na universidade. E digo mais. É uma mentoria na prática, né, Mário? E digo mais, esse estagiário, hoje à noite, ele vai contar essa história na sala de aula. Cara, eu fui na reunião, meu sócio uma hora fez duro. E ele me explicou, ele fez isso, por isso, por isso, por isso. Sabe o que vai acontecer? Os colegas do lado vão falar o seguinte, olha, quando abrir processo seletivo no seu escritório, me avisa, eu quero mandar currículo. Você motivou, você divulgou o seu escritório, você fez propaganda, enfim. Você vai levar um júnior e manda ele fazer a ata da reunião. E depois manda ele contar o que ele viu, o que ele tirou, e você o corrige. Olha, isso é treinamento. Quanto custou isso? Custou a hora do estagiário. Ao invés de ele estar fazendo pesquisa, ele estava lá com você. Só que estagiário é investimento. Se você quer ter uma sociedade, você precisa investir nos seus profissionais. Então, veja que existem alguns exemplos muito simples, muito práticos de motivar. E isso é diferença. Essas diferenças de gerações, nós temos que entender. Eu ouvi agora recentemente, por exemplo, uma das novas mudanças que a Covid trouxe, que é você poder fazer agora audiência por videoconferência.
Então, o que acontece? Isso muito provavelmente deverá mudar o mercado, parte do mercado. Então, aquele antigo audiencista talvez não tenha mais trabalho, tem que repensar. Né? Por quê? Porque agora não preciso mais contratá-lo para fazer, eu posso fazer por aqui. Né? E aí, só que eu ouvi demais, não, isso não vai ficar, porque é muito importante o advogado conversar com o juiz. Eu preciso olhar para ele, eu preciso marcar, levar um memorial, eu preciso falar com ele. Não funciona isso. E eu costumo me preocupar, olha, eu não sei se funciona ou não funciona, mas talvez isso seja importante para nós. Alguém na minha idade, que está com quase 60 anos ou outro. Será que é para a geração de 20 anos isso é importante? Será que para eles ficar remotamente mandando mensagem, falando? Não sei, porque as gerações são diferentes. Então, o convite que eu faço aqui é: esteja aberto, esteja atento a ver e ler o que o mercado está te falando. Não é mais, eu costumo dizer, não é mais pensar fora da caixa. Esqueça a caixa, não existe mais, não tem mais caixa. Então, é entender que as pessoas... Diga, por favor. E essa planificação, ela é interessante também porque enriquece, né? Você começa a ter uma multidisciplinaridade acontecendo numa linha horizontal, sem barreiras, sem fronteiras, né, dentro do escritório, né? Isso enriquece muito mais todo o time, né? Sem dúvida. Né? E quando a gente voltar, e muito provavelmente parte, alguns escritórios, talvez a grande maioria, volte com a parte física e permitindo também o home office, você poderá, o que a gente está ouvindo agora, de um sistema híbrido, e alguns cuidados, algumas reflexões que eu já vi do ponto de vista de cultura, vai ser muito importante lidar com isso para não correr o seguinte risco: daqueles que têm preferência de trabalhar fisicamente no escritório, ter privilégio em relação ao distante. Que às vezes o que trabalha remotamente pode ser esquecido. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Tem que ter um cuidado muito grande na hora de você coordenar esse grupo, você administrar essas pessoas, de modo a tirar proveito das duas situações. Vão ter escritório, eu, por exemplo, dou assessoria a vários, e a um deles que está implantando, aproveitou a oportunidade para implantar o modelo de office-less, menos escritório físico. Todos os profissionais estão trabalhando remotamente e mesmo com a volta, não vai ter sede física. Eventualmente vai ter um espaço para uma sala de reunião, aquele cliente que queira fazer presencial, mas como estrutura do escritório, não existe. Né? Então, eu já vi também de um escritório americano, um grande escritório que está presente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que depois desse evento já estabeleceu como estratégia, até o final de 2020, ou seja, até o final do ano, estar ocupando 50% do seu espaço físico no mundo e até o final de 2021, 25%. Significa dizer o seguinte: o escritório que tem milhares de advogados no mundo tem como meta, daqui a 1 ano e meio, estar ocupando 1/4 do espaço físico. Veja, é um novo modelo, é um novo conceito que nós vamos ter que nos ajustar a isso. De novo, vai ser um aprendizado, vai ser, digamos, erros e acertos. E nós não devemos ter medo de errar, devemos estar atento. E o convite que eu falo, que eu falei lá atrás: errou, corrige rápido. Não deu certo, muda, nenhum problema. Faz parte dessa nova realidade, dessa nova metodologia. Não tem uma fórmula pronta, né? Exatamente o que você falou. Respetou o computador, o videogame, e está jogando o mesmo jogo numa fase diferente. Eu achei ótima essa analogia. Realmente é um negócio inteiramente novo. Mário, o advogado, tradicionalmente, ele também é um pouco avesso à tecnologia, né? Assim, a gente acompanha já há muito tempo. E eu, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, há 25 anos atrás, no escritório de advocacia, eu acompanhei a saída das máquinas de datilografia e a entrada dos computadores. E foi um pega para capar naquela época. Ali em 2007, 2008, o processo eletrônico. Outra varredura daqueles dinossauros, vamos chamar assim, do meio que não se adaptaram à tecnologia. E agora, mais uma pancada, né? Porque quem ainda resistia à tecnologia não teve mais o que fazer, né? E como é que você acha que vai ser daqui para frente, para essa turma aqui? Inclusive, veja, não estou falando de advogados antigos, inclusive advogados jovens, de 30 e poucos anos, são avessos à tecnologia, inclusive. E como você enxerga que esses, tanto os mais jovens como os mais velhos,
vão reagir agora nessa situação? Porque não tem mais espaço para não aderir à tecnologia em definitivo, né? Eu acho que esse é um caminho sem volta. Portanto, não tem mais a opção de não utilizar essas ferramentas. Então, acho que obrigatoriamente as pessoas vão ter que se ajustar. De fato, toda vez que você tem mudanças significativas, mudanças disruptivas, tem um período de adaptação. Tem aquelas pessoas que são mais adaptáveis, mais flexíveis e se ajustam a elas, independentemente da idade. É bem verdade que talvez os mais antigos encontrem uma dificuldade maior, mas a necessidade faz acontecer. O home office é típico disso. Muitas pessoas que eram refratárias estão aí utilizando várias ferramentas. Pessoas, por exemplo, bem mais velhas, aprenderam a usar, por exemplo, isso que nós estamos falando, para conversar com o neto. Porque não usava isso, porque não precisava o neto. Só que agora estava isolada, queria conversar com o neto, os filhos foram lá ensinar e usam isso. Passaram a usar, aplicar e ver o saldo bancário através de aplicativos. Não usavam, porque, inclusive, alguns aposentados mais antigos, fazia parte da rotina. Ia no supermercado, em vez de fazer a compra do mês, fazia a compra quase que diária para ter uma atividade. Então, não usava o aplicativo de compra. Ia no banco, muitas vezes falar com o gerente. Agora não podia. Passaram a utilizar na marra e aprenderam. Talvez não com a mesma destreza de um jovem, mas começaram a utilizar. Então, para exercício da profissão, é importante entender que essas ferramentas estão aí para ficar. Quando a gente fala, por exemplo, em home office, não é só uma videoconferência. Quando a gente fala em mobilidade, não adianta eu, por exemplo, ter uma baita aplicativo, ter uma Ferrari para dar volta no quarteirão. Então, tem um Corolla que ele é melhor. Se eu preciso de uma ferramenta, eu preciso utilizá-la adequadamente. E eu tenho que aprender. Vou dar um exemplo de mudança. Lá atrás, quando veio o computador e começaram a assumir, eu começo a falar e eu começo a entregar a minha idade, né? Mas, enfim, algumas pessoas já ouviram falar. Começaram a deixar de ter necessidade de máquina de escrever. E algumas secretárias, ou mesmo não só secretárias, tinham uma dificuldade. Não, eu domino esse computador. E aí, algumas coisas foram na marra. A partir de agora, não tem mais máquina de escrever. Tira a máquina de escrever. E aí começaram a usar o editor de texto. Só que usava o editor de texto como uma máquina de escrever. Apesar dos inúmeros recursos, escrevia e imprimia. Não sabia ajustar, não sabia, por exemplo, comparar texto, não sabia colocar parágrafo automático. Era uma máquina de escrever. Ou seja, você tinha uma Ferrari dando volta no quarteirão. Com o passar do tempo, foram sendo treinadas, nova geração. O editor de texto, ele não só escreve, ele tem uma série de vantagens. Ele corrige texto, ele alinha, você compara textos, mudanças, enfim. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade, usar o GED. Apesar de ser algo que está há muito tempo, tem muita gente que não usa, ou usa equivocadamente. Ah, não gosto, eu vou salvar no meu computador. Oi? Quando eu falo em mobilidade, é não ter mais papel. Porque onde eu estiver, eu vou conseguir acessar o arquivo, várias pessoas vão poder trabalhar no mesmo arquivo. Eu vou poder delegar, essa pessoa só pode ver, essa pessoa pode ver e imprimir, essa pode ver e modificar, eu consigo rastrear quem modificou, quando modificou, se imprimiu, se copiou, né? Estamos falando aí, por exemplo, de assinatura digital e contrato digital. Não faz mais sentido eu fazer o contrato hoje em dia, se estou falando de mobilidade, imprimir, contratar um motoboy e sair colhendo assinatura. Faço ele digital, colho a assinatura digital e está salvo digitalmente. Agilidade, segurança. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as ferramentas tecnológicas, a gente fica muito preso ao home office, que é usar isso aqui, usar o Zoom, usar o Meet, usar esses Hangout, mas não é só isso. Isso é o mais palpável. Tem uma série de outras ferramentas importantes, que vários escritórios já usam, mas tem muitos ainda que não usam. E muitos que usam de maneira muito rudimentar. Para fazer o mesmo paralelo com o editor de texto, usam simplesmente com a máquina de escrever. Não é assim. Então, ou essas pessoas se adaptam e passam a usar isso, ou vão estar fora do mercado. Porque outros vão fazer. Como aconteceu. Eu vi advogados mais sênior, eu vi, às vezes, peticionamento eletrônico, às vezes desistem. O cara estava para se aposentar, falava, vou aposentar. Não estou afim de fazer isso, não. Né? Até porque esse é outro bate a problema. Né? Assim, em vez de a gente ter uma regulamentação para ter um padrão, cada lugar é de um jeito, né? Um tem que escrever um arquivo semana do jeito, outro arquivo tem que ser quebrado em tanto, outro tem que ser uma... Então isso deixa mais complicado ainda. Mas enfim, tá aí. Ou eu peticiono assim, por uma série de formas, ou eu não peticiono. Como eu acompanho isso? Antigamente eu assinava aqui em São Paulo, assinava a ASP, eu recebia. Agora o prazo começa a contar de uma forma diferente. Enfim, tem toda uma mudança estrutural que eu tenho que entender e passar a perceber o seguinte:
não tem como dizer não. Não tem como dizer não quero brincar. As regras estão aí. O que vai acontecer é que muitas delas serão ajustadas, serão regulamentadas, que eu falei, da mesma forma que nós vamos aprender a errar, alguns órgãos também vão aprender a errar e vão ter que ajustar. Vou dar um exemplo aqui do que eu ouvi e conto, eu não sei se de fato isso é verdadeiro ou não, mas me parece que é, porque da fonte que eu ouvi é uma razoavelmente segura. Que por exemplo, com a audiência agora por videoconferência, por algum motivo, um problema na conexão, o advogado não conseguiu e o juiz deu como se estivesse ausente. Quando você pensa em Brasil e você sai de para o interior, muitas vezes a conexão é complicada. Será que eu posso fazer isso? Olha, ele não entrou, ele não conseguiu conectar e eu dou como ausente? Talvez eu tenha que criar algumas regulamentações, ou seja, porque é um aprendizado. Agora, se eu não puser no ar, se eu não fizer isso, vai ser muito difícil. Então, de novo, tanto nós, gestores, quanto os advogados, quanto as instituições, judiciário, todas elas, vão aprender com isso. Então, o importante é esse. Vamos errar, mas não tem como eu falar, não estou fora disso, não quero brincar desse jeito. Provavelmente, aqueles que insistirem numa posição radical dessa, muito provavelmente estarão fora do mercado. Exato, exatamente, é isso aí. Lá em 2018, Mário, eu escrevi um artigo falando sobre a Gig Economy e Human Cloud, que lá em 2018 o pessoal lia e não entendia muito bem o que eu estava querendo dizer. Agora, com a pandemia, o pessoal que leu aquele artigo começou a escrever para mim dizendo assim: Valdemiro, agora eu entendi o teu artigo lá de 2018, porque é exatamente isso que você comentou há pouco. O advogado percebeu que ele não precisa estar fisicamente preso, ele pode estar em qualquer lugar, porque a matéria-prima dele está aqui, ó, né? E se ele tem tecnologia para fazer a conexão com as pessoas, porque ninguém trabalha sozinho, obviamente, e se ele tem a tecnologia necessária para se conectar às pessoas, sejam elas clientes, colegas, colaboradores do seu time, para fazer a coisa andar, para fazer o negócio andar, não precisa necessariamente isso que você falou. Vou reduzir em 25% a minha operação mundial, ponto. Porque viu-se que é absolutamente desnecessário essa estrutura, esse custo físico, né? O pessoal aqui está comentando, Mário, sobre código de ética e disciplina, OAB se preocupando com logotipo em máscara, comentando sobre a publicidade na advocacia. E aqui o nosso canal fala muito sobre marketing jurídico, negócios e tudo mais. Eu sei que você também gosta dessa área. Vamos lá. E nessa época agora de pandemia, gerar novos negócios à distância. Se o advogado já tinha uma certa, fora todas as restrições do Código de Ética, procedimento 94, etc., o advogado já tinha receio em abrir novas frentes, gerar novos negócios. Agora, à distância, então, o que vai ser disso? Vamos ter que aprender, eu acho que assim, os órgãos reguladores vão ter que se ajustar. De fato, o direito, e assim, por que o advogado, por que os advocacias são mais refratários, ou, digamos, demoram mais para fazer? Porque o direito é algo conservador, né? Primeiro, é só a gente olhar. Primeiro, a sociedade muda e depois vem uma regulamentação a respeito. Alguns exemplos. Comércio eletrônico. Quando veio, não tinha uma regulamentação. Você utilizava a regulamentação específica que existia e se tentava se ajustar. Depois veio uma regulamentação específica para comércio eletrônico. Estamos falando agora de LGPD. Então, a utilização de dados não tem uma regra, você se aplica alguma outra regra, tenta se ajustar, e aí vem uma legislação específica. Então, ela sempre vem a reboque, a regulamentação vem a reboque. A minha provocação, o meu convite é que esses órgãos reguladores deveriam ser mais ágeis, no sentido de não esperar tanto. Então, quando você fala em comunicação, em marketing, eu entendo a preocupação de alguns cuidados para não descambar. Né? Então, de fato, para todos, não só a OAB, a medicina, enfim, deve ter regulamentação, senão vira anarquia. Agora, o que acontece é o seguinte, que a gente já está numa outra fase. Né? A gente está no advogado 4.0, não dá para você ter uma legislação advogado 1.0. Né? Eu lembro atrás, quando começou a discutir o Código de Ética, rever o Código de Ética, uma das dificuldades que tinha lá atrás era até proibir o uso de mídias digitais. No fim, até me parece que isso foi, mas ficou de regulamentar, esse tipo de coisa.
Por que não? Porque o advogado, os mais conservadores falavam assim, não, a recomendação tem que ser o famoso boca a boca, tem que ser recomendação. Nós estamos numa outra fase. E mesmo que eu queira seguir esse conceito da recomendação do boca a boca, eu até escrevi isso há anos lá atrás, porque eu brinquei, que eu falei que o boca a boca de antigamente hoje virou tecla a tecla. Por quê? Se o conceito é o recomendar, o boca a boca é uma recomendação, as pessoas não falam mais, elas escrevem. Isso fica muito claro se nós não tivéssemos aqui esse momento de isolamento, ou até então, e quando voltar, eu convidava as pessoas assim, vamos almoçar, e nós vamos ver várias mesas, 4 pessoas sentadas, ninguém falando com ninguém, todo mundo digitando. Eu até brincava, por que aquela pessoa não marcou o almoço com essa que ela está digitando? Isso não dá de realidade. Então, hoje eu recomendo através de tecla, eu digito. Então, portanto, se o conceito era eu indicar, só que eu não falo mais, eu digito. E quando é que está aí? Isso está entre elas, está nas mídias sociais. Então, eu não posso proibir e desincentivar o uso de Instagram, de LinkedIn, de Facebook. De novo, só que essas ferramentas também usam uma outra linguagem. Entre elas tem diferença. A linguagem do Instagram é diferente do LinkedIn, que é diferente do Facebook. Portanto, se eu quero me comunicar com esse público, eu tenho que fazer isso. Outra coisa importante, a meu ver, também, quando a gente fala de comunicação. Se eu prego, né, se eu defendo como um slogan, que não existe justiça sem um advogado, eu preciso de advogado para fazer justiça, o que é uma verdade, uma dos pilares para que haja justiça, eu comunicar, eu permitir que o advogado se comunique com o público para dizer o que ele faz, como ele agrega valor, é uma forma de promover justiça. Porque se eu tolir isso, pensa da seguinte forma, eu não estou dando direito à sociedade de saber que alguém pode me ajudar. Muitas vezes a pessoa não demanda um serviço do advogado ou não busca o advogado por ignorância. E a ignorância não é um sentido malévolo, você ignorar, todos nós somos ignorantes, eu desconheço. Então, eu não busco um advogado porque eu desconheço. Então, é importante eu me comunicar dizendo o seguinte, olha, eu sei fazer isso, eu sei atuar no direito do trabalho, no direito tributário. Com essa legislação, se você não tomar esse cuidado, você poderá ser lesado. Ou, com a nova legislação, você tem alguns benefícios e eu posso ajudá-lo. Que mal é isso? Se eu estou livre, se eu ficar sentado como era antigamente, esperando o cara bater na minha porta, ele só vai me procurar quando ele tiver consciência de uma necessidade. E, em geral, a gente não tem. Para que eu possa promover a justiça em larga escala, eu deveria dar direito, até incentivar, que o advogado, que os escritórios pudessem comunicar à sociedade de que forma eles podem agregar valor, seja a instituições, a empresa, seja a pessoa física. A forma, óbvio, acho que não pode descambar de ver algumas coisas aí que são absurdas. Mas talvez eu não devesse ser tão rigoroso. Por quê? Porque o mundo evoluiu, o mundo mudou. Então, estar atento a isso é muito importante. Mas pegando um pouco do que você escreveu lá atrás, que como um bom visionário já antecipou os movimentos aí do mundo, de fato é isso. E o motor a moeda tem 2 lados. Isso tem vantagens e desvantagens. E eu tenho que tomar cuidado com as desvantagens, com as ameaças, fruto disso, e tenho que tirar proveito, e aí proveito no bom sentido, não de aproveitar para me... Não, se a situação me permite, como fazer isso? Qual é? Primeiro, que eu não tenho mais a barreira geográfica para vender o meu serviço. Eu posso advogar para alguém que está longe. Por quê? Porque as pessoas estão aceitando contratar advogado e falar de maneira remota. Eu posso fazer audiência à distância. Então, o meu mundo agora não tem barreira geográfica. Isso é uma baita oportunidade. Só que tem outro lado da moeda. O seu cliente também pode ser contratado para alguém que está lá longe. Pessoa física é a mesma coisa. Hoje, para eu contratar alguém, eu posso contratar um expert longe. Eu posso contratar alguém em Curitiba, por exemplo, que tem um domínio de uma matéria que eu preciso, ele fisicamente aí, coisa que até então era mais difícil. Mas, por contrapartida, o meu concorrente, o escritório de Curitiba, pode me contratar um advogado que era meu aqui. Então, como é que eu faço? Eu tenho, primeiro, sim, que me estruturar para ter um serviço de qualidade, para me comunicar bem, e a comunicação agora em larga escala, para que esse mercado gigantesco possa, sabedor do que eu faço, como eu agrego valor, demandar o meu serviço. Eu tenho que ter uma estrutura de profissionais onde eu consiga motivá-los, consiga retê-los, para que eles não queiram sair. Tem várias frases de pessoas famosas
que foram ditas aí, mais ou menos assim, né? Se você, eu não vou treinar porque eu vou treinar e posso perder. Você imaginou se você não treinar, qual o problema? Se eu treinar e ele sair, né? Se você não treinar e ele ficar, né? O que eu tenho que fazer? Eu devo treinar, eu nem me lembro de quem é essa frase, eu preciso buscar ainda. Você deve treinar as pessoas para que elas estejam aptas a ir embora. Mas você deve motivá-las de modo que elas não queiram sair. Esse é o melhor mundo. Elas vão estar treinadas de modo que o mundo está aberto para elas, mas por decisão delas, elas não querem sair, porque a sua organização, o seu escritório é motivo dela ficar. Então, essa é a perspectiva. Então, para todas as mudanças, tem que olhar para isso. E o mercado, de fato, abre esse horizonte para que eu possa atingir um público que até então era inacessível a muitos escritórios, seja para ofertar o serviço jurídico, seja para contratar profissionais qualificados que podem ir, muitas vezes até com economia de escala, principalmente que está em grandes centros. Você tem pessoas hoje extremamente competentes, qualificadas, gabaritadas, longe do antigo eixo, Rio-São Paulo, Sudeste, espalhado pelo Brasil inteiro. E, às vezes, por estar num centro com custo de vida menor, eu posso contratá-lo por um valor mais módico e com a mesma qualidade, né? Só que saiba também que o seu concorrente, num outro grande centro, pode contratar o seu também. Então, eu devo treiná-lo, mas eu devo ter uma cultura, eu devo ter algo que o motive a não querer sair. De fato, são novos desafios, são novas provocações que essa realidade, com esse mercado, com esse momento, aparece. E agora é olhar para isso, né? Eu sou uma pessoa otimista, realista, né? Eu me coloco assim. Otimista porque eu estou vendo um monte de oportunidade. Realista porque eu acho que não dá para ser leviano. Em que sentido? Nós estamos enfrentando uma recessão. Nós vamos enfrentar uma recessão. Não só o Brasil, como o mundo. Isso é um dado, não dá para... O número de demanda vai cair. O Brasil começou o ano crescendo com a perspectiva de crescer 2%. E em fevereiro a Covid já estava aí, estava chegando na Europa, cresceu 1%. Em março cresceu 0%, depois caiu 2,5%. E os últimos estudos estão falando que o Brasil talvez tenha uma recessão de 6%, 5,5%, 6%. Estados Unidos vai cair, Europa vai cair. A Índia, a China quer crescer, diminuiu o crescimento e alguns já falam que vai ficar no 0 a 0. Portanto, isso é fato. Não dá para ignorar. Por outro lado, existem oportunidades. Eu vou mencionar aqui algumas delas. Se isso vai acontecer, é razoável imaginar, por exemplo, que a recuperação judicial vai bombar. Ou seja, você vai ter empresas em dificuldades. O que nós já estamos vendo? Renegociação de contrato, renegociação de dívidas. Eu não estou conseguindo honrar o meu contrato, como é que eu vou renegociar isso? Ou formas de captação. Eu preciso de dinheiro, onde é que eu vou buscar isso? Eu vou emitir debêntures? Eu vou tomar empréstimo? Como é que eu faço isso? Todos eles precisam do advogado, né? Eu costumo dizer também que muitas vezes o advogado, em boa parte, ele não gosta de mudança. Ele está acostumado com aquele modelo, ele não gosta de mudança. E eu os provoco da seguinte forma: você, advogado, devia amar a mudança, você devia rezar, porque para cada mudança necessariamente existirá uma regulamentação, ou uma lei, ou uma norma, ou alguma regulamentação. Quem faz o elo entre a sociedade e essa nova regulamentação é o advogado. Se mudou a legislação trabalhista, eu preciso me ajustar para isso. Virar aí pela frente uma reforma tributária, a sociedade vai ter que se adequar. Como é que eu me ajusto a essa nova reforma? Portanto, quanto mais mudanças, mais oportunidades. E eu costumo dizer o seguinte, que para cada mudança eu abro três tipos de oportunidade para advogado. A primeira delas é a do advocacy, que alguns utilizavam como lobby, só que a palavra lobby no Brasil ficou muito prejudicada. Que é o quê? É ajudar o legislador a fazer a lei, a fazer a norma. Então, se eu preciso regulamentar, o advogado e alguns escritórios atuam nessa ponte, como é que eu ajudo o legislador a regulamentar, a fazer a lei? É uma oportunidade de trabalho. Para cada mudança eu tenho isso. Depois eu tenho o consultivo. A partir do momento que existe uma nova regulamentação, como é que eu ajudo a sociedade, advogado, a empresa, a pessoa física, a utilizar essa nova lei, essa nova regulamentação em benefício próprio? E o terceiro é o contencioso. Aqueles que não tomarem o cuidado de se ajustar, provavelmente vão incorrer em alguma falta e terão que se defender, alguma coisa nesse sentido. Vai precisar do advogado. Então, para cada mudança, eu abro 3 frentes. Então, eu deveria adorar isso. Eu mencionei aqui, por exemplo, recuperação judicial, contrato, renegociação de dívida, a área trabalhista, idem. Muitas pessoas, como é que eu vou ajustar as pessoas em home office, né? Como é que eu coloco isso? Reforma tributária está vindo aí, a gente não sabe o tamanho dela, mas ela virá, é essencial. O Brasil precisa de ajuste nesse sentido, que vai ser mais agressiva ou menos agressiva, não sabemos, mas ela virá. LGPD,
que foi postergada, mas vai entrar oportunidade gigantesca em relação a isso. O outro olhar é para o mercado. Tem mercados em dificuldade mesmo, mas tem mercado, por exemplo, comércio eletrônico, que estão bombando. Exato. Ensino à distância também é uma nova ferramenta. Até então, o ensino à distância era muito mais para curso de pós-graduação. Só que hoje, o ensino fundamental está utilizando esse recurso. Ah, Mário, as crianças não vão voltar para a escola? É lógico que vão. Mas talvez terão matérias ou trabalhos extracurriculares através de aplicativos. Como é que eu vou ajudar a escola? Primeiro, ajudar a regulamentar isso. Depois de regulamentar, como é que eu vou ajudar a escola a criar as normas adequadamente para ajustar isso? Telemedicina que entrou, ajudar como é que eu utilizo a telemedicina. E aqui fica a provocação, né? Por que não usar a teleadvocacia também, né? Por que não criar a teleadvocacia? Exato. Enfim, existem inúmeras oportunidades. Cabe debruçar a elas para eu evitar os riscos e aproveitar as oportunidades. Seja em diferentes segmentos jurídicos, áreas jurídicas, seja em relação ao mercado em si. Então, assim, falo muito, né, Valdemir? Me empolga. É uma coisa que eu gosto, eu vou falando, eu vou me empolgando. Não, é uma aula. E eu aqui me empolgo também em ficar te ouvindo, porque, olha, cada vez que eu falo contigo é uma aula. Impressionante. Obrigado, obrigado. A gente já está encaminhando aqui para o nosso tempo, inclusive, Mário, eu vou precisar ir para os agradecimentos da turma que participou. Agradecer essa turma de Manaus, a gente teve Manaus em peso aqui hoje, viu? O pessoal de Manaus aqui, o pessoal de Curitiba também. Pessoal, muitíssimo obrigado o Marcelo Martins Borges, que vai falar comigo na segunda-feira, a gente vai falar sobre marketing jurídico, lá de Campinas, ele é também um especialista em marketing, a gente vai conversar na segunda-feira. Uma grande satisfação receber todos vocês aqui no canal da Experian. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença. Mário, cara, você é o cara, literalmente. Que isso. Obrigado. Como eu disse, sempre é uma aula quando eu escuto você. Você tem o dom de hipnotizar as pessoas. É impressionante. Parabéns por esse dom. Parabéns pelo teu profissionalismo, pelo teu conhecimento, incrível mesmo. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente por esse tempo. Eu que agradeço a oportunidade, eu os parabenizo pelas iniciativas, por tudo que você tem feito na área de gestão. Já nos conhecemos há algum tempo, quando você veio aqui para São Paulo, a gente estava junto. Então, assim, parabéns. Estou à disposição, é uma coisa que eu gosto muito, né? Às vezes, a gente atua, às vezes, em algo parecido, mas nenhum problema. A gente não é concorrente, a gente é parceiro. A gente tem muito, um a ensinar com o outro, e tem mercado para todo mundo. A gente compartilhar isso, compartilhar conhecimento. Eu falo para não guarde conhecimento para você, divida. Ah, não, mas ele é concorrente. Ele é parceiro, eu aprendo muito com ele. Tenho muito isso e acredito que algumas pessoas aprendem comigo também. Eu acho que esse é o ganha-ganha-ganha. Ganha um lado, ganha o outro e ganha a sociedade. Então, enquanto pudermos fazer isso, muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando aí com você e estou à disposição em outros momentos que a gente puder trocar a figurinha aí. Será mais do que um prazer, será uma honra. Ótimo. Obrigado, Mário. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Grande satisfação. Pessoal, um grande abraço, sucesso a todos. Vamos até a próxima. Até segunda-feira com o Marcelo. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.